Aleluia, não passará
E havendo o desmamado, levou-o consigo, e com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança, e degolaram o bezerro, e assim o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher, aleluia, que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois, aleluia, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E mas ela era equilibrada. Ela era uma mulher centrada. Ela era assim, uma mulher pacata, sabe? Assim, calma, serena. Glória a Jesus. E ela, aleluia, glória a Deus. Ela suportou. Ela suportou tudo, camarada. Ela suportava. Porque ela amava também Eucana. E ela não queria e não quer a vida dela entre Eucana e a outra esposa de Eucana fosse um escândalo. Para que o povo vinha, porque o povo observa a gente. Né? Ele gosta do povo observa a gente. De que forma que nós vivemos. Então Eucana não queria isso. Então ela chorava. Ela era uma mulher amargurada, mas ela era equilibrada. Aleluia. Então, esta palavra equilibrada, eu aqui nesta noite, eu digo para as irmãs, nós mulheres do círculo de oração, mulheres que gostam de orar e que têm os joelhos calejados, nós temos intimidade com Deus e nós devemos ser equilibradas. Aleluia. Porque me lembra também, aleluia, da Sunamita. O filho dela, mas ela ficou equilibrada. Ela não falou nem para o seu esposo. Olha, eu tenho assim essa história me ilumina muito a minha vida. Irmão, porque não é fácil. Não é fácil. Você tem seu filho ali que não está nem respirando e você sair calmamente. Então a mulher dessa tinha intimidade com Deus. Ela tinha a esperança. Para ela, ele não estava bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que nós devemos ser. Por mais que nós estejamos no meio de uma tempestade, mas se nós somos mulheres que têm intimidade com Deus, nós não podemos esperar. Aleluia. Porque se Deus não fizer, quem é
Oração sincera. Aleluia. E quando ele, meu irmão, olha para mim, aí ele só vê os lábios de Ana se mover. E ele não ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra. Aí ele foi até ela, disse: até quando tu vai estar desembriagada? Vai ficar barba de teu vinho. E ela disse: não, Senhor. Porque quando eles sacrificavam, aleluia, vai nos dizer que eles, quando terminaram de fazer o sacrifício, aquele tudo, aquele ritual todo, aí eles iam comer, iam beber, mas Ana não comeu e nem bebeu. Ela saiu quando todos já tinham saciado, quando todos já tinham bebido, quando todos já tinham comido. Eu acredito que já estava até dormindo e ela saiu sozinha. Muitas das vezes, aleluia, eu lendo e meditando nessa palavra, muitas das vezes Deus até manda nós ir para um lugar, aí a gente fica: eu sozinha, eu não vou não, eu não vou só, né? E Ana foi sozinha, na madrugada, sozinha de noite, ela foi. E lá ela começou a falar com o Senhor. E lá ela começou a falar para Deus a situação dela. E Deus, irmãos, ele entendeu. E Deus, ele viu que Deus, irmãos, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até quando nós podemos suportar. E ele viu que Ana não suportava mais, porque ela não tinha mais o que fazer. Mas quando ela levantou, que ela não achou, ela tomou atitude, aleluia, de ir para os pés de Jesus. Aí, irmãos, ela fez o voto. Aleluia, esse era o propósito que Deus tinha sobre a vida de Ana. Aleluia, esta era a vontade de Deus sobre a vida de Ana. Era que ela fizesse um propósito. Aleluia. E nós vimos, amadas, que Ana foi sincera em suas palavras para com o nosso Deus. E Deus, como Ele é conhecedor, aleluia, do nosso pensamento, da intenção que temos no nosso coração, aleluia. E Deus viu, irmãos, que ela ia cumprir o seu voto. Então, se nós fizermos, aleluia, um voto para o nosso Deus, que nós venhamos cumprir. Porque se Deus sabe, se eu ou você fazer o voto, Ele sabe se nós vamos cumprir ou não. Mas ele sabia que Ana ia cumprir com o que ela disse para ele. Que quando, se ele desse, ele se lembrasse da aflição dela, se lembrasse daquele sofrimento e desse vinho para ela devolveria para ele. Aleluia. Irmãs, e muitas das vezes a gente vê muitos testemunhos de pessoas cristãs que faz voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der um carro, esse carro eu vou classificar obra de Deus. Eu vou levar os irmãos para os trabalhos, vou fazer o acontecer. Irmãos, quando Deus abençoa, aí ele esquece. Mas Deus ele abençoa assim, ele sabendo que ele não ia cumprir, né? Mas
pedir essa bênção para ela. Deus, ele sabia. Deus, ele sabia que ela iria fazer o que ela disse. Então Deus, ele não é menino não, para nós falar dizendo uma coisa e depois não fazer, não é? Menina que a gente fica enganando, diz assim, não, meu filho, te fala daqui a pouco esse bombom, não é? E nós sabemos que não vamos ter esse bombom porque o bombom faz mal, né? Eu não dou bombom para o meu neto não. E nós vimos que no verso 20, Samuel, aleluia, nasce. E aí ela prometeu que quando ela lhe mamasse isso, para lhe mamar, acho que foi mesmo 2 a 3 anos, tem menino que mama é muito, né? Mas ela deu leite, 2, e quando Eucana foi lá subir de novo, ela mandou dizer para o sacerdote que quando o menino me mamasse, ela ia levar ele lá. E Eucana concordou. Eucana concordou. E aí ele foi lá, ofereceu o sacrifício lá, sacrificar ao Senhor. E aí depois, Ana, ela foi. Aleluia. E mais diante dessa aflição que Ana passou, essa angústia, mas eu quero dizer para as irmãs, para os irmãos, que Deus hoje me trouxe aqui para me dizer que toda aflição no coração de alguém que está passando por alguma aflição, angústia, hoje ela cai por terra. Em nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo, toda aflição e toda angústia, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele está tirando do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós vimos, amados, que o culto à oração, aleluia, ela é importante, ela é o combustível de nós, crentes, cristãos. Nós precisamos estar em oração constantemente e orando sem cessar. Por que eu digo isso? Porque através das orações da minha filha, e por aonde ela ia, ela pedia para que as irmãs, a igreja, orassem por mim. Porque, irmãs, eu queria até pedir mas não dá mais tempo. Só para mim contar um pouco do meu testemunho, mas eu acho que acredito que vai ter outra oportunidade. Né? Mas é fruto das orações que eu estou hoje aqui. Glória a Deus. É dedicada pela minha filha que orava por mim. Porque eu era isso. Eu falo para o sangue de Cristo que eu era escrava do inimigo, escrava do diabo. Eu era. E hoje, esse ano que nós estamos, 2016, está com 10 anos que eu estou servindo e seguindo a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi um processo bem longo, um processo doloroso também até. Uma outra oportunidade, eu acredito que a irmã vai